Então, por favor, Oswaldo, pode fazer a leitura. Boa noite. Mensagem de ambientação, 169. Vez que outra acompanha um féretro, a fim de aprofundares reflexão no fenômeno biológico da vida e no da morte. Diante da ocorrência com os outros, poderás despertar para o que te irá suceder, inevitavelmente. A eternidade é do espírito, enquanto a experiência do corpo é transitória e breve. Por este momento, tens a sensação de que tudo está bem e será duradouro. Até quando, porém? E qual a garantia que tens a respeito do prazo que te estás concedido? Assim, vive bem. Entretanto, não descartes a possibilidade do teu retorno, o que, aliás, é o mais seguro de todos os acontecimentos. Eu pude entender aqui, né, sobre a brevidade, né, da nossa vida material, então a necessidade, né, da gente estar aproveitando ao máximo essa encarnação, né, para melhorar nossos valores morais e espirituais. A gente está sempre acompanhando, né, o desencarne, né, da material, né, do corpo, que acontece às vezes com pessoas próximas ou amigo, ou até mesmo desconhecido. E o que a gente pode ter certeza é isso, né? Uma hora ou outra vai acontecer, a gente só não sabe quando, né? Por isso que ele pergunta aqui, né? Até quando, porém, né? A gente só tem certeza que vai acontecer, só não sabe o dia e a hora e nem quanto tempo a gente tem. Então, por isso é tão importante a gente aproveitar o prazo que temos aqui para evoluirmos, né? É isso. E obrigado, Oswaldo. Mais alguém? Então vamos fazer a nossa prece. Jesus, divino amado Mestre, mais uma vez estamos aqui reunidos para mais um estudo sobre teus ensinamentos, sobre ensinamentos dessa doutrina tão esclarecedora, que possamos, neste momento de estarmos aqui, que possamos ter discernimento, entendimento, para que entendemos, que sejamos intuídos pela espiritualidade maior, para realmente podermos compreender e sim colocarmos tudo isso que aos poucos vamos ter a oportunidade de estudar em prática no nosso dia a dia, exemplificando, para que possamos a cada dia tornarmos pessoas melhores. Pedimos que neste momento de estudo possa nos amparar, nos auxiliar, rogando a tua misericórdia, as tuas bênçãos, para que possamos ir em frente. E assim, pedimos a Ti, Mestre, a espiritualidade amiga e Deus, aí a Deus, nosso Pai, que possamos dar início ao estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Maria Antônia. Obrigado a todos. Vamos então. A nossa pergunta que ficaria para hoje é a 993. Mas nós vamos ver a 992, porque ela é uma sequência da 992, tá bom? Então, Carlão, vamos lá, vamos ler a pergunta e a resposta da 992 e aí a gente emenda na 993, tá bom? Tá joia? Vamos lá. 992. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência os proba e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. 993. Não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que, nesta vida, só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem, e é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que os outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. 894. Ok. Então é isso, né? Ninguém é privilegiado nessa trajetória. Ninguém. Agora, existem aqueles que adotam boas escolhas desde o início.
Então, esses aceleram, né? Esses vão andar de forma mais célere no seu processo de purificação. Mas todos passarão pelas experiências necessárias para alcançarem essa purificação. Ninguém vai dar saltos, ninguém vai queimar etapas, né? Como a gente está acostumado a dizer. Então vamos passando pelas experiências, vencendo as experiências, aprendendo com as experiências e assim, consequentemente, progredindo. Ninguém é mal por essência, nós já falamos isso também, né? Acho que isso é ponto pacífico. Ninguém é mal por essência. O mal não existe como fonte criadora, né? Somente um único elemento criador no universo, que é Deus. E tudo que emana de Deus é perfeito e tem um propósito justo e bom. Nós que ganhamos a nossa individualidade, o nosso livre arbítrio, vamos escolhendo. E nas escolhas é que cometemos as nossas faltas. E as nossas faltas são rotuladas como o mal que fazemos ao próximo. Tudo bem? Por isso que o mal não existe. O que existe é a ignorância do bem. Quando nós entendermos e compreendermos o bem, não faremos mal. Beleza? Podemos ir em frente? Mauro, eu tenho uma dúvida. Existiria regressão do espírito quando, tipo, comete uma atitude equivocada, sei lá, assassinou uma pessoa, aí ele regride a sua evolução? Não. Também já avançamos nisso, né? O espírito nunca regride, nunca retrograda. As virtudes e o conhecimento que ele adquiriu e consolidou, isso é importante, e consolidou, é vivo nele. Então, ele nunca vai errar mais naquele aspecto. Se ele ainda erra, é porque ele não consolidou aquela virtude, aquele adiantamento, seja moral ou intelectual, que ainda está em processo de sedimentação. Entendeu? Aí você pode dizer assim, ah, mas aquela história, né? Que é conhecida, né? Ah, o Gandhi batia na mulher. Ok. Mas, durante essa vida, ele conseguiu se purificar dessa atitude violenta e adotou como método o amor. Tanto que ele diz, pode demorar, mas é o caminho mais rápido, né? É o amor. Então é isso. Então nós sim nunca vamos nos isentar de viver as nossas dificuldades. Por quê? É por meio delas que nós vamos avançar, aprendendo, né, se ressignificando muita coisa, adotando novas posturas, novos comportamentos, novos pensamentos e sairmos daqui melhores. Na outra, voltamos, se aquilo foi sedimentado, seguimos em frente. Diga, Carlos. Na verdade, quando ele comete um ato assim, como o Oswaldo falou, né, ele tentou viver ali uma vida mais reta possível. Mas aí cometeu sei lá, esse ato de assassinato. Não é que ele vai regredir, ele adquiriu um problema para ele espiar nas próximas, não é isso? É isso, mas isso é um sinal de imperfeição, não de regressão, é o que eu falei. O Certo. espírito estaciona ou avança. É sempre assim. O espírito estaciona ou avança. Estaciona ou avança. Nunca retrograda. Então significa que naquilo que ele ainda erra, é porque ele está estacionado naquele procedimento, naquela forma de pensar, né? Naquelas atitudes. Ele ainda está estacionado. Ele, por alguma situação, ele vai ser impulsionado a avançar. Ah, mas como impulsionado? Ué, situações da vida vão fazer com que ele reflita, ele repense, se reformule e entenda que aquela atitude até ali, né, só lhe trouxe prejuízo. E agora ele quer se ver livre daquela situação. E aí ele vai começar todo um trabalho, todo um esforço, um suor para mudar
um determinado comportamento, né? Que é uma das coisas mais difíceis que nós temos é mudar comportamento, mudar hábitos, né? Tudo bem? Abre teu áudio aí, Valdemir. E lembrar que isso é um processo, tá? Nós vamos adquirindo essas virtudes, vamos consolidando essas virtudes aos poucos, muito aos poucos, dependendo, claro, de cada um de nós. Mas não vamos sair daqui Francisco de Assis ou Francisco Xavier nessa encarnação. Pelo menos eu não vou. Por mais que eu me esforce, não tem condição. Então precisamos entender que não vamos resolver tudo numa reencarnação só. Porque às vezes eu escuto muitas pessoas falando isso. Eu entrei, quero resolver tudo. Quero sair daqui zero, sem dívida. No nosso nível de evolução, é impossível. Então, entendamos que vamos ter que ainda encarar algumas reencarnações aí para ir nos melhorando continuamente. Tudo bem? A Aline da Fonseca, tudo bem? Seja bem-vinda. Você Tudo quer falar bem? alguma Boa coisa? noite, obrigada. Eu estou muito feliz de estar participando do grupo, Ah, tá bom. É que eu vi porque para você mim é uma abrindo o áudio, experiência achei que muito você queria fazer nova. alguma pergunta. Não, só agradecer mesmo e me apresentar. Obrigada. Tá bom, seja bem-vinda. E Tudo lembrar, bem? Lili, que é democrático. Você pode perguntar qualquer coisa que você quiser, dentro do aspecto doutrinário, tá? Tá, muito obrigada. Mauro, Oi, estou aqui com uma pergunta que não quer calar. passa. Então, nós vamos ver aí, assim, ó, 2000 anos dá para a gente conseguir o quê? Uma evolução igual o Dr. Bezerra, igual o Emmanuel, igual o Paulo de Tarso, Não ou menos sei, que isso? depende de cada um. Pois é, porque olha só, o Dr. Bezerra, segundo dizem, né, foi o Zaqueu, né? Cobrador de impostos, publicano e tudo mais. Aí nós vamos ver lá o Emmanuel que se encontrou com Jesus, aí também tinha lá suas dificuldades lá com o cristianismo, com o próprio Jesus, inclusive. E o Paulo de Tarso, né, que era aquele devotado mesmo das leis de Moisés, mas que depois se converteu e decidiu por outra coisa melhor. E fizeram um grande progresso, né? Eram, mas chegaram à pureza? Não, pureza não. Então Mas, pronto, por então ainda exemplo, está no processo. o Dr. Bezerra ele não precisa mais estar nesse planeta, né? Mas não O Emmanuel significa. o Emmanuel já fez um progresso que a gente toma ensinamento dele. Ok, mas o que que ele pediu para a gente? Que orássemos por ele, que ele podia falhar. Então existem Perfeito. coisas neste mundo, que ele ainda não viveu, que pode falhar. É complicado, né? Então, como a gente tem a infinitude, né? Então, o que que são 2000 anos, né, em relação ao infinito? Exato. Uma vírgula no tempo, né? Essa, É essa isso coisa, aí. essa coisa de 2000 anos, Pedro, é um tempo muito curto. Agora, é claro que depende de cada um, né? A gente lembra o próprio Judas, segundo Leon Denis, reencarna como Joana d'Arc, né? E conseguiu ser santo numa encarnação, santo pela Igreja Católica, né? Pois é. Condenado, condenada à fogueira e depois foi santificada, beatificada, santificada. Mas o Chico Xavier tem uma história no livro Crônicas de Além Túmulo, do Herodes, que o próprio Herodes, aquele que matou as criancinhas no tempo de Jesus, reencarnou, dentre outras reencarnações, como Vicente de Paulo, como São Vicente de Paulo. E esse a gente conhece, né, não é só da Igreja Católica, é um espírito que tem mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo e fala muito sobre caridade, que é um grande responsável pela caridade, pelas caridades feitas na Igreja Católica. Então, em 2000 anos, fez um trabalho, em 2000 anos, menos de 2000 anos, fez um trabalho maravilhoso.
Agora depende de cada um de nós. Depende dos nossos próprios esforços para fazermos isso. Diga, Angélica. Mauro, eu ainda estou um pouquinho em dúvida com relação à pergunta do Oswaldo. Você disse assim, a gente já aprendeu que o espírito não retrograda, né? Isso. Mas esse exemplo que ele deu, uma pessoa vem e mata, né? Ele é um assassino. Uhum. Eu posso pensar que ele, numa vida anterior, ele pode ter cometido coisas piores e que Sim, neste momento ele, entre aspas, só matou, que nesse pode. ponto ele evoluiu, Não, para não falar assim, nesse ponto ele não evoluiu. ele Se ele não matou, evoluiu, mas porque ele ainda está cometendo mal. isso. Em Mas ele outros pode ter aspectos, ele feito. pode ter se adiantado. Então, isso aí ele pode ter trazido esse instinto ainda que ele tinha, né? Não, De instinto não. perversidade, de Instinto maldade. não. Ele ainda traz um Ah, defeito moral, tá. né, dentro da cabeça dele, o permite, agir contra a vida do outro. Quando Uhum. ele não tiver mais isto, por pior que seja a situação, ele não vai tirar a vida do outro. Ele vai preferir tirar a própria vida. Tirar no Defeito sentido não de moral, suicídio, então. tá? Se deixar Uhum. morrer ao invés de matar. Uhum. É um defeito moral. É um defeito moral, Tá bom. Obrigada. É o que a gente estava tá? falando, Angélica. A gente já vai crescendo em parte, não cresce todo, não progride com todas as virtudes simultaneamente. Seria muito bom. Mas a gente É, vai acumulando, ampliando, purificando virtudes. E aí me lembrou o fato de um paciente de consultório que me contou que no centro que ele frequentava tinha uma pessoa muito grosseira, mal educada, ríspida, que não tratava as pessoas com delicadeza. E era dirigente, inclusive, de uma reunião mediúnica. E aí faltou uma reunião, ficou doente, faltou a reunião, e quem estava dirigindo perguntou ao mentor espiritual lá como uma pessoa como aquela pessoa, que era grosseira, rude, poderia dirigir uma reunião mediúnica. E a resposta foi: ele progrediu muito da última para cá. Porque hoje ele só está discutindo. Nas últimas, ele não discutia, ele matava. Então, qualquer coisa ele matava. Sendo verdade ou não o fato, isso é uma possibilidade. Então, a gente vai progredindo em determinados aspectos, até um dia progredir totalmente, como um espírito puro. Mas, por enquanto, vamos caminhando para e passo, né? Caminhando passo a passo. tudo bem? Mais alguém? Vamos adiante. 994. O homem perverso, que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Sempre as reconhece e, então, mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram, e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalham os espíritos bons, e também vós podeis trabalhar. Exatamente. Essa colocação aqui ela é perfeita. Por quê? Muita gente acha que essa reflexão é imediata. Ah, morreu, agora já está lá refletindo. Não, muitas das vezes não. Demora tempo. Às vezes o próprio espírito nem reconhece que errou, acha que está com a consciência tranquila com aquilo que fez. Né? Olha lá, o Tomás de Torquemada, um caso clássico, 420 anos na espiritualidade, achando que tinha feito a coisa certa. Né? Quem quiser saber detalhes, é só ver o livro lá sobre as cinzas do tempo, vai contar a história dele. Né? Então,
Isso é de cada um no retorno à vida espiritual, a depender da condição em que esteja, né, vai poder fazer essa reflexão. Vai ter estrutura emocional para, diante dessa possibilidade, olhar os seus erros, né? Então, nós não, quando falo sempre na história da receita de bolo, nunca será igual de um para outro, nunca será. Cada um vai ter o seu tempo, né? Vai estar sob o impacto das suas verdades, né? Todos nós construímos as nossas verdades, né? E elas vão gritar no momento oportuno. E como nós reagimos quando alguém defronta contra as nossas verdades? A gente abdica de pronto das nossas verdades? Não, não, fulano então tá certo, eu estava errado esse tempo todo. Não. A gente tem que pensar, a gente tem que refletir, a gente tem que ponderar, até entender que realmente aquela possibilidade pode estar mais certa do que eu pensava até então. Aí as coisas vão andando. Então, sempre é um processo que tem muitas variantes, né? E todas essas variantes são demandadas das nossas existências, das nossas construções individuais. Tudo bem? E se não for aqui no nosso planeta, será em outro, né? Será em algum lugar, em algum momento. Agora, vamos refletir aqui. Se eu tiver um problema que seja a ser resolvido com aquele que ainda está preso a este planeta nas suas reencarnações, onde é que nós vamos ter que estar para resolver? Aqui. Então, nós teremos que ainda, né, que viver a experiência junto a esse companheiro, nessa encarnação, neste mundo, para que a gente se acerte, para que então possa me dar, de fato, liberdade para viver experiências em outros mundos. Diferente do Bezerra. O Bezerra, quando foi dado a ele essa liberdade, né, de reencarnar em outros mundos, é porque ele, enquanto espírito de individualidade, não carrega mais dívida em relação a este planeta. Mas ele pediu que pudesse continuar nos ajudando a nós aqui que estamos ainda sob essa fieira da encarnação. Então, é uma abordagem, uma visão, um contexto diferente. Tudo bem? Diga, Angélica. E Mauro, quando ele fala assim, é para esclarecê-los que trabalham os bons espíritos Uhum. e que vós mesmos podeis também trabalhar. Eu entendo aqui que vós mesmos podeis também trabalhar, seria na doutrinação? Seria na, não só na doutrinação, Não, não só, né? não só, É, mas assim, quando é está uma ferramenta. doutrinando também, Mas seria na vivência, Angélica. Muito mais do que na doutrinação. mas ele não está desencarnado? Mas ele está olhando você. Ah, É, Ele ué. está ele tá aprendendo com você. Ele está desencarnado, mas está olhando para você, está convivendo conosco, está aprendendo comigo o que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo alguma coisa boa. hum. Então, é na minha vivência do Evangelho que eu posso ajudá-los. Sim, entendi. Um ponto é esse, né? Mas aí, quando ele vem, por exemplo, ele se manifesta e vem a doutrinação, isso aí também, não é? Com toda certeza. Também. Com Ah, toda certeza. O esclarecimento aí ajuda muito. E é para isso que eles são trazidos à mesa mediúnica, né? Para nos eu dar não a tinha oportunidade pensado. também de ajudá-los. Eu não tinha pensado nessa primeira possibilidade aí, deles, que eles estão nos acompanhando, né? Ele fica olhando lá você fazer sopa, lá porque você fala para o centro. Ah, Aí olha então, assim, ele me poxa, acha boazinha.
Pois é, era para olhar assim, poxa, mas a Angélica que fez isso, fez isso, fez isso, Vou agora fazer está também. fazendo sopa, que coisa boa. Ela progrediu, ela caminhou, então eu também posso. Então, é por aí que Olha, ele vai. vou contar um caso que o Divaldo contou. Tinha uma senhora, eu acho que eu já contei isso, não sei se foi aqui. Tinha uma senhora que cuidava de um grupo de crianças. E ela era muito pobre e tal, não tinha meios. O que que ela fazia? Ela saía pela rua e nas encruzilhadas ela ia pegando aquilo que podia ser convertido em alimento. Galinha, farofa, e levava para casa. Preparava aquilo e dava para as crianças. Só que quando ela retirava, ela falava com, ó, meus irmãos, quero que os irmãos entendam que vocês não precisam mais disso, né? E as minhas crianças precisam disso. Então vocês me desculpem, mas eu vou levar isso para alimentar minhas crianças. E ia fazendo isso. Ia fazendo isso. Aí eu não me lembro bem agora da história se quando ela desencarnou ou houve uma comunicação espiritual desses espíritos agradecendo a ela por esse esclarecimento e libertação de muitos desse apego às questões que lá eram colocadas. Então você vê como o nosso comportamento, os nossos pensamentos, né, podem influenciar, sim, os irmãos espirituais. Como acontece via o contrário, né? Quantas sugestões eles nos dão no sentido também de nos auxiliar ou prejudicar, dependendo da intenção, Quer né? dizer, Então, muitos nós aprenderam com estamos. ela. Oi? Muitos aprenderam com ela que não era necessário aquelas oferendas para que eles pudessem ficar Tá, no. exatamente. Muitos aprenderam e se libertaram disso. Agora, ela acertou tudo que fez? Não, Hum, mas fez a parte boa que ela pôde fazer. Esse hum. 8,80 que a gente precisa quebrar, né, gente? Existe aquela história da gradação, né? A gradação, ela é imensa. Não é só 0 e 1. Ah, eu fiz tudo certo, eu fiz tudo errado. Não. Nós vamos acertar em alguns aspectos, vamos continuar errando em outros, e assim nós vamos. E na contabilidade a gente vai ajustando. Quando a gente voltar, acabamos de ler aqui, vamos fazer a reflexão, vamos entender ali, caramba, isso aqui eu errei feio. Isso aqui nem dei atenção. Ah, isso aqui, ó, isso aqui você fez direito, que bom, parabéns. Então, assim nós vamos caminhando, né? Aprendendo e se melhorando gradativamente. Seja bem-vinda, Sandra Fonseca. Podemos E, seguir, pessoal? e vamos continuar, né, Mauro? Sempre de onde paramos, como dizem lá os Espíritos, no livro dos Espíritos. Nós vamos continuar de onde paramos. Então, parei na sopa, preciso continuar além da sopa. Qual o próximo passo da sopa? Então, vamos lá. Isso aí. Podemos? 995. Haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? Há espíritos que não se ocupam de nada útil, estão na espera, mas nesse caso sofrem proporcionalmente. Devendo em tudo haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Ok. Nós já aprendemos que não há meio, coluna do meio nessa loteria, né? Ou a gente faz uma coisa certa, boa, ou a gente erra e esse erro nos prejudica. Então, a ociosidade é algo bom? Não é Não. bom. Produz algo de bom? Também não. Então, nós estamos pecando nisso. Vamos ter que, de algum dia, algum momento, despertar para sermos produtivos. É o que ele está dizendo aqui. Primeiro, que não existem espíritos maus. Já falamos isso, já entendemos, né? Não existem espíritos maus. Mas existem aqueles que, por não terem compreendido ainda o bem, o valor do bem, né? O valor do trabalho no bem,
cometem seus erros e são indiferentes ao que acontecer com eles. Isso é sinal de inferioridade, de imperfeição. Em algum momento, isso vai ter que ser trabalhado por ele próprio. E aí ele fala aqui, né, que a grande amiga, né, que nos impulsiona para sairmos dessa inércia é a dor. Então, a dor, abre-se parênteses, para tudo aquilo que vier a nos incomodar a ponto de nos fazer movimentar no sentido contrário até aquele que estamos vivendo. Então, não é só dor física, pode ser a dor moral, né? Mas ela é uma grande impulsionadora para a nossa mudança tão necessária. Eu costumo dizer assim: se todos nós nunca tivéssemos tido problemas na vida, dificilmente estaríamos nessa salinha hoje. Dificilmente. Com Qualquer um de certeza nós, nós estaríamos. pois é, qualquer um de nós aqui pode fazer a reflexão, né, do motivo que os trouxeram ao Espiritismo, por exemplo. Cada um particularmente sabe dos seus motivos. Então é isso. É essa companheira amorosa que nos pega pela mão quando a gente está ali muito reticente, né? Pega pela mão, ó, vamos embora que está na hora. E aí nos coloca diante dessa catapulta, né, de impulsionamento para a mudança. Tudo bem? Vamos adiante? 995A. Não desejam esses espíritos abreviar seus sofrimentos? Desejam, sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para que quererem o que poderia aliviar. Quantos indivíduos se contam entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? É isso aí, tá vendo? É isso aí. E quantos nós conhecemos, né, que nessa situação aqui não se incomoda com o que vai acontecer? É a pergunta anterior. Está lá no maior pindaíba, é oferecida uma oportunidade para sair daquela situação, mas não quero, não quero. Quero continuar aqui, desse jeito. Então, ok. Vai chegar o momento em que ele não vai suportar isso. E aí ele vai adotar uma nova postura. Essa é a lei, né? E aí no livro Nosso Lar Suicídio. tem um caso desse, né? No nosso lar, sim, no Ah, próprio, tem um caso desse. no próprio resgate do André. Daquela Foi senhora oferecida ajuda daquela e eles senhora não quiseram. que não se dava em lugar nenhum, que não se adaptava a lugar nenhum, que não fez nada Sim, depois de tantas colocações que Clarence deu para ela, sim. que vai ficar sem fazer nada, mas não tem direito a nada também. Você não trabalha, não tem, só tem o essencial. Você vai ter alimento, né? Uma casa onde ficar, enfim, um local onde ficar, mas pode ficar ocioso até que a dor aperte, e aí não tem jeito. A hora que a dor apertar, a gente tem que correr. Mas pode ser suicídio também, aqui se for encarnado, né? Não, depende. Nem sempre é suicídio. Se não Mas colocar a porque vida em risco, não é suicídio. mas se querer morrer pela miséria é um suicídio. Não, mas aí é um pouco radical esse pensamento, né, Pedrão? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo que a gente está vivendo hoje no Brasil. Muitas pessoas preferem estar sobre o cobertor do governo do que fazer alguma coisa para melhorar aquela situação. Sabe que é Até a cesta pouco. básica. Sabe que é pouco. Não dá para um mês. Mas prefere ficar dessa maneira. Isso é suicídio? Não, não é. É irresponsabilidade. Então, de novo a gradação, né? Tem uma gradação aí. Diga, Angélica. Essa indolência, o espírito, então, ele traz com ele essa pouca vontade de fazer alguma coisa, de ficar na inércia mesmo. Ele traz e
se traz, como que então é essa evolução dele? Se ele continua indolente, Mas ele não vai ficar indolente para a vida toda, né, Angélica? Tudo que é comportamental, gente, é do espírito. Não é uma coisa imposta, não é uma coisa de uma encarnação, é dele. mas ele Porque pode desencarnar indolente, então, ainda. pode, pode. E, e repetir quantas vezes forem necessárias, aí até Pô, o ciúme foi quantas encarnações, ô Valdemir? 9. 9. 9 encarnações para a mulher vencer o ciúme. quer dizer, ele pode reencarnar várias vezes para vencer a indolência. Sim. 10, Pode, 20, Cada claro. vez 30 vezes. pior. Claro que as situações vão mudando, né? A configuração vai mudando. Uhum. Até que vai chegar um ponto em que ele, ou eu me movimento, ou eu de fato vou para o buraco. E aí as Pode coisas chegar ao começam a ponto de não ter mudar. nada. Porque muitas Às vezes o vezes, sabe o que indolente. acontece? Ah, Dizem assim, qual é a mãe, a mãe e pai, né, que amando seu filho não faz tudo por ele? uhum. Aí você imagina, um espírito desse recebe uma oportunidade e vem com ele um espírito que ele ama muito, né, que ele tem, vou dizer aqui, né, uma paixão muito grande por ele, e vem numa condição de depender do esforço dele para viver. Ele vai mudar, ele vai correr atrás, né? E aí começa o processo de mudança. A espiritualidade, a misericórdia divina, tem infinidade de contextos, de arrumações, de arranjos que nós vamos ser apresentados em benefício nosso, né, e que vão mexer exatamente aonde nós precisamos dar atenção naquela encarnação. Porque como a gente não vai conseguir viver todas as experiências numa única encarnação, então quando a gente vem para essa encarnação, a gente vem com aquilo que é mais importante nessa encarnação. As outras, deixa aí. Dá atenção a isso aqui. E isso é o que Eu vai aparecer na entendi. sua vida, né? A gente fala assim, nossa, sabe que, poxa, eu estava esperando tanto isso, achava que não ia acontecer e acontece. É o caso da minha amiga lá, Isabel. 3 aninhos de idade, numa época que mulher nem participava de Forças Armadas, e ela falou para a mãe, mãe, eu quando crescer vou ser médica e você da Marinha. Aconteceu. Uhum. Então são coisas que nós temos que dar mais atenção. Outras, em outro momento, vamos dar atenção também, mas talvez não seja importante agora, né? Então é Eu assim que a entendi. gente... Ah, essa questão da indolência, eu entendi. Então, quer dizer que cada encarnação pode ser que hoje um indolente veio com todo o apoio e na outra ele pode vir sem apoio nenhum para ele reagir Pô, o e caso da tocar a dona vida para frente. Aparecida, ela não era indolente, eu creio que ela não era indolente, mas ela não deu atenção a uma coisa que era Para fazer. importante para Uhum. ela, que era a questão da atenção dela junto às pessoas acometidas do fogo selvagem. 3 encarnações com tudo para fazer, com dinheiro, com prestígio, com influência, não fez. Aí, agora, então, tá bom. Então, agora vamos mudar esse contexto. Veio Aí ela não pobre. fez condição nenhuma, mas Uhum. com vontade. É o que ele fala aqui na resposta. Aqui, ó. Assim procedem os de tardio arrependimento. Podem. Foi nesse aqui, né? Foi. Foi esse Letra aqui? A. A letra A. Ah, mais em cima, peraí. 995. Uhum. 995A. Isso aqui, ó. Aí sim. Desejam-no. Ele pergunta, né? Não desejam esses espíritos abreviar seus sofrimentos? Todos nós queremos. Ele diz lá: desejam-no, sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem o que os poderia aliviar. Quantos indivíduos se encontram entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Então, não só essa questão que ele retrata, mas tantas outras. Por exemplo, eu penso aqui com meus botões, no caso da nossa irmã Aparecida, né? Tinha tudo. Você acha que aquela situação não a incomodava?
das pessoas acometidas desse problema que ela tinha que dar atenção? Claro que incomodava. Se aquilo era o propósito daquela encarnação, aquilo falava dentro dela. Mas ainda lhe faltava o quê? Energia para atuar junto àqueles companheiros. Aquilo circundava a vida dela, com certeza circundava. Mas dependendo da posição social dela, quantos nós conhecemos? Diz assim, nossa, você vai se meter com esse povo? Você vai fazer isso com aquele grupo? Que nada, sua vida é outra, seu mundo é outro. Quantas vezes nós ouvimos isso? Não é? Então, e aí são as barreiras, né, a serem vencidas. Então, olha, então tá bom, isso está te atrapalhando, vamos tirar de você tudo isso. Você já cai agora lá no fogo. Ele estava na frigideira, agora bota ela no fogo direto para ela sentir o calor dos irmãos que ela poderia ter ajudado. É assim que E aí, funciona. Oi. a respeito dessa vontade, dessa força, nós já estudamos aí a questão 909. Eu dei uma olhada aqui. O homem poderia sempre vencer seus maus pendores através de seus esforços, que é o caso da indolência ou qualquer Uhum, outro? Sim, e algumas vezes através de pequenos esforços. É a vontade que lhe falta. Que pena. Quão uhum. pouco entre vós esforçam-se para vencer. Isso Então, aí. nós podemos sim. E já estudamos isso aí na questão 909. Diga, Sandra. Sandra Fonseca. Eu tô ouvindo, né, vocês falarem sobre isso, me suscitou aqui uma dúvida que já é em mim, antiga pra caramba. Queria trazer, não sei se cabe aqui também, se não couber, tudo bem, fica para uma próxima, né? É, a gente tem sempre que estar, enquanto espírito, no caminho do desenvolvimento da autoconsciência ou da evolução, né? A gente tem que estar voltado para fora. Porque assim, eu tenho dúvidas se, por exemplo, às vezes uma pessoa ela é muito voltada para fora, está sempre servindo todo mundo, ajudando aqui e ali, ela sente bem fazendo aquilo, as pessoas se sentem bem à volta dela, mas ela tem pouco esse olhar para si. Então, ela não tem muito assim tempo para cuidar das suas próprias realizações pessoais, né? E, e eu queria entender se é possível que um espírito, né, chegue aqui para desenvolver essa habilidade de começar a olhar para si. Como é que essa balança se estabelece, entendeu? Nessa medida Sim. entre o olhar para fora desmedidamente a ponto de não olhar para si, para suas necessidades, seus cuidados, enfim, em todos os sentidos, né? Na sua realização como alma nesse planeta. Ou a pessoa tem que realmente esquecer de si e estar só voltada para fora. Isso, eu tenho essa dúvida, sabe? Não, Sandra, olha só. Tudo na vida ela precisa de um equilíbrio. Qual foi a orientação de Jesus? Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, existe essa relação do meu eu para dentro que vai se exteriorizar no meu eu para fora, né? É incompatível ela fazer tudo isso sem ter essa empatia já dentro dela. Dificilmente isso aconteceria. Então, essa é aquilo que nós falamos aí do nosso quebra-cabeça, né? Talvez essa empatia ela já esteja consolidada nela, daí a facilidade dela interagir para fora, mas existem ainda questões que ela precisa desenvolver e que talvez não consiga ainda nessa encarnação. Então, aquilo que ela traz como virtude consolidada, é fácil dela apresentar isso, porque já está consolidado, né? Então, ela vai viver essa virtude, no caso aí da empatia, estou dando como exemplo, e ela então vai viver aquilo com pujança, porque aquilo é natural nela, né? Mas isso não a exime dos cuidados, da atenção, do olhar para dentro, do autoconhecimento, para identificar aquilo que precisa ser trabalhado também nessa encarnação. Então, essa balança,
ela precisa sempre estar equilibrada, entendeu? E aí, me permita, Mauro, a Sandra disse que essa pessoa não cuida da própria realização. A realização dela pode ser ajudar o outro. Ela se conheceu tanto, ela está tão bem informada quanto a si mesma, que ela está pronta a doar-se plenamente, como fez o Cristo, ou como fazem os espíritos superiores. O Cristo nunca esteve voltado para ele mesmo, porque ele se conhecia, ele era pleno. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos nos voltando para fora. Nós, eu no meu caso, vou usar a primeira pessoa, ainda tenho muito que olhar para mim, porque tem muita sombra em mim. Tem muita coisa escondida ainda em mim. Mas a partir do momento que eu estiver claro, eu posso me voltar para fora plenamente, e isto é realização, ou pode ser realização. É o que talvez seja o caso dessa pessoa. Eu não conheço, mas você que conhece, pode ser o caso dela. Diga, Sandrinha, Mirabelle. Oi, então quer dizer que a indolência ela também pode ser vista pelo ponto de vista de você não fazer qualquer coisa para se melhorar. Tipo, deixa rolar mecanicamente, come, dorme, vai ao banheiro e Uhum. acabou. Não faço nada, vou reagir assim. A síndrome da Gabriela, né? Vou morrer assim, eu sou assim. Isso pode ser considerado também indolência, não pode? Na minha visão, sim. Você está Sim, na tendo minha descaso, você está tendo descaso com coisas que, com inclusive, coisa. são suas particulares, mas que você está sendo indiferente com as consequências, com os resultados, né? A gente precisa olhar isso porque nós precisamos ter uma vida produtiva. Se não produtiva, de forma laboral, mas produtiva no sentido da minha própria melhora íntima, né? São caminhos que muitas das vezes se cruzam, caminho paralelo ou são distanciados, mas nós precisamos harmonizar isso. A Silvânia de Cássia colocou assim: ela não estaria trabalhando o egoísmo que talvez tenha sido forte em encarnação anterior? Então, Silvana, também pode ser uma possibilidade. Ela pode ter reconhecido, né, que até o presente momento lá da mudança de entendimento dela, o egoísmo sempre foi um fator que a prejudicava. Ela entender que o trabalho para o próximo é o caminho para que ela possa se melhorar e ter apostado e estar se dedicando, nessa, ou talvez já em algumas anteriores, para a consolidação disso, ou seja, a diminuição do egoísmo e ampliação, né, da indulgência, da fraternidade e tudo mais. São tantas as possibilidades, por isso que eu digo, não existe uma receita de bolo. São tantas as possibilidades, tantas as vivências e consequências, que só cada um, diante da sua realidade, é que vai poder ter uma visão clara e um balanço sobre tudo isso, né? Tudo bem? Vamos adiante. 996. Pois que os espíritos veem o mal que Oi, lhes Paulo, queria resulta. fazer uma pergunta. Oi, Carmen, diga. Oi, então, nessa questão aí que foi falada, eu tenho uma coisa a colocar de mim mesma. É, quando essa menina falou agora, acho que o nome do egoísmo, eu Sim. sou uma pessoa que eu vim voltada muito para isso, voltada para fora, é uma coisa assim, instintiva, de ajudar, 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 muito, muito envolvida com as pessoas, muito, muito, muito em todos os sentidos. Sentido de ajudar mesmo, sem mal, só para o bem e socorrer. Mas eu vim desde os 7, tá? Hoje eu tenho 68 e fui mediando isso, mas durante todo esse tempo, eu olhei só muito para esse aspecto, para fora, e não olhei para mim, pessoa, cuidava de mim, saúde, essas coisas básico, mas eu não estava focada na minha vivência material, né, de progredir, no sentido assim, eu cuidava o básico, mas eu era voltada para esse lugar, Uhum. sempre. Agora, há pouco tempo, coisa de
uns 3 anos para cá, mais ou menos. Eu sou uma pessoa que faço terapia, sou adepta, defendo demais terapia. É, e eu comecei a olhar a necessidade das coisas materiais, que elas são importantes, né? Cuidar, ver que eu tenho gosto. Então, é isso, né? E aí ela falou do egoísmo. E eu refletindo, eu mesma, comigo mesma, eu encontrei esse olhar, né? Que isso que eu me deixei ser, né? Ser levada, se eu não fosse, que foi também pelo campo espiritual, era com a espiritualidade que eu agia o tempo inteiro, né? Junto com a espiritualidade, elas agiam por mim, né? Eu acho que por causa do meu egoísmo, eu talvez não fizesse muito, talvez eu mesma não conseguisse me envolver com as pessoas. Eu fui assim, eu fui utilizada, né? Eu trouxe isso até para me ajudar, né? Então, assim, porque hoje eu percebo isso, né? Assim, o egoísmo, talvez eu não me envolvesse. Eu precisei, que eu achei até uma coisa assim, muito depois, hoje, eu acho que foi uma coisa muito ruim, porque foi no tempo todo voltado para socorrer. Era uma pessoa que todos lembravam de mim a qualquer hora, madrugada, a qualquer hora, e eu estava pronta lá. Então, assim, eu acho que isso ajudou, eu não sei, talvez eu tenha escolhido, tenha pedido, feito essa junção com o plano espiritual, aceitado para que eles me usassem, porque se eu fosse sozinha, sem esse trabalho, acho que eu não me mexeria quase, não sei. Eu estou deixando isso aqui para escutar você, o Valdemir, falar. Obrigado. Obrigado, Carmen. Carmen, olha só. A espiritualidade não nos dá aquilo que nós não conseguimos. Nada é dado sem o esforço do suor do trabalho, né? Então, repito aqui aquilo que nós falamos do exemplo trazido lá pela Sandra Fonseca. Você pode estar consciente do esforço que você precisa empreender nesse sentido e está se dedicando a isso. A espiritualidade não ia fazer por você, de forma alguma. Agora, a espiritualidade te ajudaria, sim, na demonstração do esforço para alcançar uma melhora. Aí sim. Aí como ela vai me ajudar? Colocando situações, experiências, né, para que você possa cada vez mais fortalecer esse ímpeto, né, de auxiliar o próximo. Mas, de novo, também falo, essa balança precisa estar equilibrada. Enquanto nós estamos em busca da perfeição, nós temos que olhar para dentro e descobrir aquilo que eu também preciso ter tempo para trabalhar em mim. Então, façamos tudo com esse equilíbrio, né? De forma que uma coisa possa sustentar a outra. Essas experiências que você vive com as pessoas a quem você ajuda, que sirva para você também, né? Que sirva para que você possa aprender com elas, né? Então, esse é o caminho, é assim que funciona, né? A Aline da Fonseca, ela disse aqui: eu penso mais nas outras pessoas do que em mim mesmo. E, infelizmente, sou egoísta nesse sentido. O outro fica bem e eu não. Olha só, Aline. Todo bem que você fizer a um dos meus pequeninos é a mim que faz. Jesus falou. Então, todo bem que nós fizermos a outrem é a Jesus que estamos fazendo. E isso vem também em nosso favor, ok? Então, o bem que se faz jamais nos trará prejuízo. Agora, nós temos o bem, melhor, nós temos que fazer o bem por nós também. Porque quem é que vai mudar nossa forma de pensar e de agir? Nós, ninguém vai mudar por nós. Então, se eu não der atenção ao que eu também preciso, enquanto individualidade, enquanto espírito em processo de melhoria, né? O bem que eu fizer não vai me atrapalhar. Mas o bem que eu não fizer e que eu preciso fazer em mim vai me atrapalhar.
Então, isso nós precisamos entender também, né? Temos que ter tempo para olhar para nós e trabalharmos em nós o que precisamos. Tudo que fizermos para outrem também virá em nosso benefício. Mas, até para fazer o bem a alguém, nós precisamos trabalhar algo interno em nós. Porque o egoísta não abre mão do seu tempo para ajudar ninguém. Ele quer tudo para ele. É isso aí, Mauro, que eu queria Porque até, o até dar, diabo. dar uma parte aí. Pois não. Eu acho que a Aline está confundindo, porque a ação dela não é egoísta, muito pelo contrário. É, O egoísta pensa em si, ela pensa nos outros. Se eu penso primeiro nos outros antes de pensar em mim, isso não é egoísmo, isso é altruísmo, é diferente. E se a outra pessoa fica bem e eu fico mal, aí é que tem alguma coisa errada. Porque você precisa fazer o bem e se sentir bem. Mas não tem nada de, pelo menos na minha percepção, tá? Na minha avaliação. Não tem nada de egoísmo nesse seu gesto, nesse ato. Acho que, Aline, você está confundindo as coisas. diga, Marcela, você quer falar? Ah, não? É que você abriu o áudio aí. Opa! Tá bom. Tudo bem, gente? Podemos seguir? Então vamos lá. 996. Pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições. Como se explica que haja os que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo o mal como espíritos, afastando do bom caminho os homens? Assim procedem os de tardio arrependimento. Pode também acontecer que, depois de se haver arrependido, o espírito se deixa arrastar de novo para o caminho do mal, por outros espíritos ainda mais atrasados. 900. Ok. Então, aquilo que nós estamos falando. Como ele não consolidou, né, uma determinada mudança, um determinado adiantamento moral, sobre a influência de outros, ele pode ainda repetir os erros que fazia. Agora, uma vez consolidado, pode ser quem for, ele não vai mais ceder àquele aspecto. O caso, exemplo aí de Paulo, né? Paulo, que virou, Saulo, que virou Paulo, né? Olha a água da água para o vinho. De perseguidor dos cristãos ao grande evangelizador dos gentios. E quando ele faz essa consolidação moral, mesmo sob o risco da própria vida, ele não mudava de posição. Não mudava, porque ele já tinha se convencido daquilo. Não, meu caminho não é mais aquele. Eu tenho a certeza absoluta, a convicção absoluta que o caminho agora é outro. E por mais que eu possa ter dificuldade, sofra nessa nova jornada, eu sei que estou no caminho certo. E não mudou, entende? Essa é a nossa grande dificuldade, né? Olha o áudio aberto. Então, essa é a nossa grande dificuldade. Por isso que é importante olhar para dentro. Saber o seguinte, gente, eu já estou tanto tempo. Será que em algum momento a gente parou para dizer assim, poxa, eu não quero mais agir desta maneira. Eu não quero mais pensar desta maneira. Eu não quero mais ser uma pessoa que perde seu tempo com coisas que não me acrescentam em nada. Esse pensar precisa ser nosso, é o olhar para dentro, né, como a Sandra Fonseca estava trazendo, para que eu possa, então, uma vez entendendo, como ele chama aqui, do arrependimento, mas uma vez entendendo que eu quero ser uma pessoa melhor naquele aspecto, eu possa começar a trabalhar hoje. Mas nós precisamos fazer essa reflexão. Senão a gente não enxerga, né? Fica tudo muito obscuro. Mas esse exemplo aqui, ele é bastante elucidativo disso que nós estamos falando da questão da não consolidação de uma virtude. Kardec já começa certo na pergunta. Ele diz assim, ó,
Pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições. Então, eles têm noção das imperfeições. Beleza? Tem noção. Como se explica que haja os que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo mal como espírito? Então, não está nem sobre o véu do esquecimento. Ele tem a lucidez de que fez errado, mas ele não está convicto de que tem que fazer diferente. Então, nesta situação, né, os espíritos podem até demonstrar alguma vontade, né, entre aspas, de sair daquela situação, mas diante de um estímulo maior daqueles que, como ele, faziam anteriormente, ele acaba se deixando arrastar, que é a resposta aqui. Por quê? Porque ainda não foi forte o suficiente o estímulo para a mudança. Quantas vezes na reunião mediúnica a gente vê isso acontecer? Muitas vezes, né? O irmão chega lá, a gente fala, conversa, ele esclarece, ele entende, mas não está disposto à mudança ainda. Ok, vamos, vamos seguir em frente, né? Cada um com seu tempo. Amigo lá do Dom Helder, né? É, Novas Utopias. Ele mas chega, ele nem fazia o mal, né? pois é, ele chega lá no mundo espiritual, ele nem fazia o mal, então, mas, mas vê que o que ele estava pregando é diferente, ainda assim eu vou persistir nesse aspecto, nesse trabalho aqui. Mesmo tendo consciência de que a reencarnação existe, de que o Papa não é santo, de que tem, né, que a progressão espiritual, a trabalho, a méritos, a meritocracia, para eles não tem meritocracia, tem escolha de Deus. Deus escolhe quem vai ser salvo, vai ser salvo. Ele pensa dessa maneira, mesmo com conhecimento, agora já Uhum, desencarnado. verdade. Bom, pessoal, vamos parar aqui na 997. Semana que vem voltaremos da pergunta 997. Vamos então fazer a nossa prece, lembrando que ao final vamos encerrar essa sala. Eu vou disponibilizar o link lá do Estudo do Nosso Lar e voltaremos, tá bom? Logo em seguida. Aqueles que quiserem continuar conosco, será uma alegria. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir a Rosa. Rosa, faz a nossa prece, por favor. Mauro, eu não estou em casa. Eu Ué, não estou na pode casa fazer da minha prece irmã em que outro ela foi lugar. operada. Ah, tá bom. Tá bem, amor. Então, Marcela, faz a nossa prece, por favor. Abre o áudio. Pronto, abri. Jesus, mestre e amigo, queremos agradecer por tudo que pudemos aprender neste estudo, nessa sala onde compartilhamos dúvidas, conhecimentos, aprendizado e experiências. Esteja conosco durante o restante da semana para que possamos nos encontrar novamente, sequiosos por conhecimento, por esclarecimento, que nos conduzirão à evolução. Esteja conosco, Jesus, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, gente. Um beijo no coração e até daqui a pouco.